Tome, meu primo. Nós já estamos há quase 3 horas numa fila. Existe um convite de Deus pra nós essa noite. Você tá pronto? Cara, foi incrível. Inicialmente a gente não ia. Será assim então a igreja brasileira está arrependida aos pés de Jesus? Estamos oficialmente indo para Belém. Indo para o Descende. Nossa, a iluminação tá ótima aqui. Olha aí. Iluminar meu rosto. Vai ser bem legal. Amanhã a gente vai chegar lá na casa de uma tia minha pra descansar e tal. E sábado, hoje é quinta, né? E aí sábado, Descende. Deus promete. Meus amigos, estamos aqui na casa da minha tia. A gente preferiu vir na quinta-feira à noite pra descansar na sexta. E no sábado tá tranquilo, né? A outra carrada lá de Imperatriz vai vir da sexta pro sábado. Bom, tá bem legal, fazia tempo que eu não vi essa tia. Hoje a gente vai pegar o dia mais pra passear, mais pra conhecer a cidade. E amanhã é o Descende. Cara, esse teto. Simplesmente uma âncora, velho. Uma âncora. Olha esse teto. Que bacana. Cara, isso aqui é loucura. Isso aqui era a bomba do oxigênio. Acho que aquele cabo de internet não existe na época, mas bem conservado. E aqui é o tal do Ver-o-Peso. Ver-o-Peso. Vou ser sincero com vocês, eu não tô conseguindo lembrar de gravar vlog. Ainda não tenho esse hábito, apesar de ser filmmaker. Mas eu prometo que vou virar blogueirinho. A gente teve uma tarde bem interessante. A gente conheceu... Como é que é o nome, amor? Não sei o que, das Docas. Estação das Docas, que é um ponto turístico aqui de Belém. A gente também foi no Mercado Ver-o-Peso. E tem absolutamente tudo. Tem muita coisa lá. Pedaço de carne lá, e aí castanha, e aí açaí com peixe frito, e aí boné. Então é um ponto turístico também que a minha tia quis levar a gente. E aí agora a gente vai pro Brás? Mercado Brás. Mercado São Brás. Você tá vendo que quem sabe o nome das coisas é minha mãe, né? Mas faz parte. E aí agora no Mercado São Brás, que parece uma coisa um pouco mais arrumadinha, parece um shopping, uma galeria. Mas por enquanto, tô aqui editando o vídeo na penteadeira da minha prima. Foi o lugar onde eu achei.
dia. Hoje é o dia do Descende. Bom dia. Que loucura. A gente tá em Belém, indo pro Descende. Que loucura. Ontem a gente teve um... Como é que é o nome lá? Não, é o não sei o que do São Brás. Mercado de São Brás. Aí a gente foi nesse mercado de São Brás com uma prima nossa. Sem prima de consideração, mas ela já é realmente parte da família. A gente até falou de Jesus pra ela e tal. Ela depois agradeceu bastante, a gente orou com ela. Foi mais ano, né? Ela agradeceu, disse que estava precisando, então já foi uma mostra do Descende. Glória a Deus. Agora são as 8 horas, 7h54. A gente tá esperando o Gabriel, o Daniel, o João Vitor, a Jeane. Eles estão chegando aqui na rodoviária. E aí eles vão vir pra casa da minha tia pra deixar a bolsa. E aí depois a gente vai só tomar um café e ir pra lá. Meu Deus, eu tô indo pro Descende. Eu acho que ainda tô dormindo. Bora! Bora! Você é ansioso? Eu comprei esse ingresso em abril. Meu Deus! Se eu não tivesse. Eu comprei faz 2 semanas. Você é um homem. Bora lá, meu bem. Understand upon himself on the cross. Faz legal. And he has risen. And I'm looking across this stadium. E eu estou olhando ao redor desse estádio. And I want to bring this word from God to you right where you're sitting or standing. E eu quero trazer a palavra de Deus para vocês, se você está em pé ou sentado. You have no idea Você não tem ideia what God will do o que Deus fará in and through your life. em você e através da sua vida. If you will only go to Bethel, Se você simplesmente ir para Betel, if you will make your life his house, se você fazer da sua vida o lugar de habitação dele, leave behind Shechem, deixando para trás Siquém, leave behind sin and compromise with this world, deixando para trás o pecado e compromissos com o pecado, and give your all to what God calls you to. e se entregar completamente àquilo que o Senhor está te chamando a viver. What might happen O que será que pode in acontecer Brazil em Brasil, no through Brasil? brothers and sisters Se irmãos e irmãs going all the way to Bethel vão para Betel, for his glory in this nation para a glória dele nessa nação and for his glory among all the e nations? para a glória dele se espalhar para as nações. We live in a world Nós vivemos num mundo where over 3 billion people are unreached by the gospel. onde mais de 3 bilhões de pessoas não tiveram acesso à palavra de Deus. Don't stop at Shechem. E ao evangelho não para em Siquém. Não há arrependimento se não houver uma visão clara da glória, da santidade do Senhor. Deus, livra os idosos de Belém da solidão, do abandono e dos maus tratos. Tiremos os nossos ossos das nossas teologias. Tiremos os nossos ossos dos nossos títulos, das nossas redes sociais. Tiremos os nossos ossos da política corrupta. Tiremos os nossos ossos. Brasil, você chama a página de fofoca gospel de ministério? Eu os abomino. De Cristo, ou seja, copie Jesus. Então vamos chamar agora Douglas Gonçalves, o Jesus. Seja bem-vindo a nossa missão. É o homem, meu primo. Meu primo, é o homem. Glória a Deus.
Ah, Senhor Jesus. Fala com a gente, Espírito Santo do Senhor. Quem quer ouvir a voz do Senhor aí? Quem está aqui para ser alinhado pelo Senhor? É alguém satisfeito. Quem está entendendo, gente? Eu lembro que há anos atrás eu liderava um pequeno grupo na minha casa. Em Belém do Pará, toda vez que eu venho, tem algo que eu preciso levar. Quando você chega em São Paulo e tá chegando um voo de Belém do Pará, na esteira fica passando várias caixas de isopor. E aí eu vim pra Belém e levei embora 10 litros de açaí. Quem é apaixonado por açaí? Só que, vamos ser sinceros, é o verdadeiro açaí. São Paulo não sabe o que é açaí. É verdade! E aí eu levei 10 litros de açaí. E aí eu cheguei no pequeno grupo, falei assim pros jovens lá, falei, ó, seguinte, do céu, para saciar a nossa fome para sempre. Não existe nada mais poderoso do que homens, mulheres, jovens espalhados por universidades, satisfeitos em Cristo Jesus. Nós já estamos há quase 3 horas numa fila de lanchonete da arquibancada ali. Não anda a fila não era tão grande, mas não anda. Aí a gente agora tá tentando de um outro jeito aqui pela grade, de outro local. Ó, o Isaías Saad indo cantar. Eu tirei foto com o Isaías Saad. 3 horas depois ele tá cantando e ainda tô na fila da comida. Então na esperança de que agora vai dar certo. Enfim. Era melhor ter ido logo nesse hambúrguer, que era mais rápido. Vou tentar o meu máximo manter minha voz baixa. Because I don't want to try to talk you into something. Porque eu não tô querendo aqui convencer você a fazer algo. Because right now we're going to talk about some of you going to the most dangerous places on earth. Porque agora nós vamos falar sobre Eu abro meu coração a ti. É na sua voz, eu não vim atrás de bênção, Jesus. Receba, Senhor, toda a Jesus continua batizando no Espírito Santo. Quem pode dar glória a Deus por isso? É só o começo. Salvações durante o dia. 1.034 pessoas foram marcadas para a glória do Senhor. Aplauda bem forte. A festa do céu, a festa da terra. Quase 10.000 pessoas tomaram decisões de engajamento bíblico, de ler a Bíblia toda, de buscar uma vida de consagração. Aplaudam o Senhor Jesus. Vai se cumprir em mim, porque eu não vou deixar a palavra cair no chão.
Daniel foi ali buscar a Giane em algum lugar. A gente tá tentando se encontrar porque nós três ficamos em lugares diferentes do estádio. Aí tá um pouco ruim a comunicação em relação a isso. O celular descarregou e tal. Meu celular tá de 3% também, então acho que não vai dar pra gravar muito depois daqui. Né, amor? Aqui vai pra casa também? Vamos pra casa então lá. A gente... Aê, chegou o povo! Aê! 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 Ó o carro! Meu Deus do céu! Aê! Bom, pessoal, chegamos na casa onde estamos hospedados. Aqui é o fio do carregador, porque o celular descarregou. Bom, primeiras impressões. Cara, foi incrível. Incrível, muito bom. O louvor do Jefferson da Sueli foi muito incrível. Realmente chamaram muito o pessoal. A pregação do Douglas, o exemplo que ele deu foi muito bom. E depois teve um momento ali com Francis Chan, com alguns testemunhos. E depois veio o Gabriel Guedes. E aí foi tudo muito incrível. Bom, agora são 11h20. Bem cansado mesmo, mas foi muito bom. Tem alguns pontos interessantes para conversar com vocês em relação a essa experiência. Eu tinha uma expectativa, foi um pouco diferente. Eu vou agora dormir. Amanhã eu ainda vou passar o dia em Belém e à noite eu volto com a Imperatriz. E aí eu termino de gravar esse final de semana de vlog de Descende Brasil 2026, Belém do Pará. Espanhol querendo pegar um bronze ali. Gente, é um canhão de verdade. É enorme. Você tá maluco? Olha isso aqui. Mas tem alguma bala dentro? Um bolo. Tem não. Queria tirar. Eu acho que colocava pólvora aqui. Pelo menos no filme dos Piratas do Caribe era assim. Põe Chama? A bola de canhão. E aí, coloca a pólvora aqui. Assim, minha cultura é Piratas do Caribe, né? Veio de Portugal, né? Posso estar falando tudo errado. Aí. Chega alguém, bora? E o original é aquele. O que eles acharam aqui? Olha só, as escavações arqueológicas da ilha de Marajó revelam a pré-história da Amazônia e das populações que habitaram na região de milhares de anos atrás. Os povos que viveram a ilha de Marajó entre 1500 anos antes de Cristo até o século XVIII produziram cerâmicas de estilo diversos pertencentes a diferentes fases. Cara, isso aqui são datados até de 1500 anos antes de Cristo. Como é que liga isso aqui? Verdade. Tem um trilhozinho de correr. Agora a gente tá em São José Liberto, que parece que antigamente era usado como presídio. Nossa, que legal. Essas são as celas que os presos ficavam. E agora esse presídio, ele se tornou uma fábrica de joias, de gemas. A gente acabou de passar ali num museu. Ai, que perfeito. Vamos agora no restaurante de açaí aqui, Ponto Açaí, que mentira que é.
comunicação boa de novo aqui. Estamos saindo do Paraíba. Estamos indo agora para Imperatriz. Olha só, a gente pegou o mesmo lugar, o mesmo ônibus, inclusive na vinda. Esse banco aqui tá ruim. E é o mesmo banco, gente. O mesmo banco. E sobre a viagem aqui para Belém, foi muito bom. Uma cidade que eu não conhecia, né? A gente não conhecia. Eu tenho uma tia-avó que mora aqui, ela nos recepcionou muito bem. Foi realmente muito, muito carinhoso a recepção deles. Queria deixar a gente comer até a tampa, né? Sair só a bola daqui. Tia que parece igual. É uma tia-avó, então. Ela recebeu a gente muito bem, eu não conhecia ela. Eles foram muito hospitaleiros. A gente muito bem. Já tem um convite pra voltar, né? E eu já tenho projetos pra fazer mais algumas coisas por aqui. Então, esse ano acho que ainda faz sentido a gente voltar. É uma cidade que tem alguns pontos históricos bem legais, vocês puderam ver aí no vídeo, né? Muita coisa histórica, coisa assim de muito antiga dos povos indígenas. Além do século XVII. Além do século XVII. Muita coisa encontrada antes dos povos indígenas, de antes de Cristo, datados pelo menos. Loucura. Então foi muito bom. Teve muita coisa que é reformada pela COP30, pelo que o pessoal aqui de Belém mesmo falou, né? Não sei como era Belém antes dessa COP30, né? Parece que estava um pouco mais, talvez, largada, digamos assim. Foi mais ou menos o que eles falaram sobre a palavra. Então deram umas reformas gerais, pelo menos pelas partes que eu passei, né? No lugar da COP30 ainda tem algumas coisas assim, tipo lixo, que acho que recentemente quebraram algumas coisas lá. Demoliram a palavra certa, e aí ainda não retiraram. Mas ficou uns prédios bem legais, um parque da cidade com várias quadras assim, bem legal mesmo. Gente, eu tava gravando e o microfone tava mutado. Ah, não, mas tá bom, vamos lá. Bora falar sobre Descende. Bom, eu fui pro Descende de Belém, como vocês puderam ver. Inicialmente a gente não ia. Quando lançaram o Descende, que foi o primeiro em Recife, né? O anúncio. Eu fiquei com muita vontade de ir, porque eu não fui pro de 2020. Queria ter ido. Algumas pessoas da igreja foram. Depois que eles voltaram, que eu fiquei com vontade. Minha esposa foi no de 2020. A gente animou a ideia de ir pra Recife pra conhecer a cidade. Acabou que algumas outras pessoas da nossa igreja, depois que lançaram o de Belém, disseram que iam pro de Belém por ser mais rápido, mais acessível, né? Eu moro em Imperatriz do Maranhão, nossa igreja aqui. Então é 10 horas de viagem, coisa rápida. Aí a gente não ficou muito nessa vibe de querer ir pra Belém. Passou o tempo, a gente começou a desanimar em relação a isso. Mas no último mês, nos últimos 2 meses principalmente, comecei a ter essa vontade novamente. Acho que o espírito mesmo. Depois de fazer um cálculo muito simples, né? Eu sou jovem, eu não tenho filhos, eu sou autônomo. E minha esposa é jovem, não tem filhos e autônomo. Então a gente tem flexibilidade de horário, de dias. A gente não tem filhos. Claro que filhos não impede a gente de ir pro Descende, né? Nada disso. Mas querendo ou não, complica um pouco, dificulta um pouco mais com quem que vai deixar ou vai levar. E aí tem toda aquela questão. E a gente teria condições de ficar lá também. A minha tia-avó, né? Como vocês puderam ver, ela super abriu as portas, ficou super feliz e já me convidou para voltar lá nesse ano ainda. Então a gente teria estadia, a gente teria autonomia de horário, a gente não tem filhos, então é o pacote ideal para ir para esse ano. Se for daqui 5, 6 anos o próximo Descende, talvez a gente já tenha filhos, ou talvez eu esteja trabalhando num lugar um pouco mais fixo, aí sem flexibilidade, então teria mais impeditivos. Então esse seria o momento ideal para mim, para ter essa experiência. E foi uma experiência muito boa, incrível. Eu não me arrependo de jeito nenhum, muito pelo contrário, foi muito boa. Os shows, as músicas, né? Jeff Swellen, muito bom. O Isaías Saad, apesar de que eu fiquei 3 horas lá, como eu falei aí no vídeo. Na fila da comida, né, da lanchonete lá, eu perdi muita coisa do Isaías Saad, mas foi ainda, pelo que eu peguei, muito bom. O Gabriel Guedes, cara, esse cara, além de ser muito bom no Spotify, no YouTube, é muito bom vivo também, incrível. Apesar de só sentar. O mais incrível do Gabriel Guedes é que ele sentado, ele chama muito. Ele não precisa pular, não precisa dançar, não precisa dar pirueta. Ele só sentado tocando na voz, ele consegue envolver muito a igreja, muito as pessoas ali. Teve uma cantora chamada Sara Bia, depois a gente achou o nome dela, né, que ela tem 2 milhões, eu que não tava lembrando, não tava reconhecendo.
porque parece que ela mudou recentemente o cabelo. Nossa, cara, que voz. Incrível, incrível. Teve várias pregações, o Josué Gonçalves fez uma pregação muito boa sobre Isaías 6, de arrependimento. O Douglas fez uma pregação muito boa. A melhor parte pra mim no Descende foi o exemplo do Douglas Gonçalves. Ele falou que uma vez ele foi pregar em Belém, e aí ele levou de volta pra São Paulo na viagem de volta vários pacotes, né, vários isopôs com açaí. O açaí de verdade, né, que é o açaí de Belém. Apesar de que eu gosto do açaí doce, eu fui muito julgado lá em Belém pela minha tia. E aí ele falou que quando ele voltou pra São Paulo, foi lá na igreja, né, na célula, ele abriu o açaí, tinha uma paraense lá. E ele falou que essa paraense, ela tava com bastante saudade, fazia muito tempo que ela morava em São Paulo, fazia tempo que ela não provava açaí de verdade, que ela cresceu provando. E ela se propôs a fazer o açaí, né? Douglas, deixa eu fazer o açaí, eu sei fazer, meu pai me ensinou e etc. Quando ela fez o açaí, ela se serviu primeiro, ela colocou o açaí no pote, e aí os paulistas estavam lá e eles estavam um pouco desacreditados. Não, esse açaí aí não é legal, não sei se é bom, será que é isso tudo? E aí ela começou a provar. Ela começou a, nossa, isso é muito bom. Nossa, que saudade. Nossa, que coisa maravilhosa. E aí começou a surgir uma fila de paulistas com pote na mão, esperando para receber aquele açaí e provar o açaí. E a melhor forma, como o Douglas falou, a melhor forma de nós pregarmos o evangelho é pegar o evangelho. Isso é muito bom. Sabe, de maneira visível, a gente ter experimentado esse amor de Jesus. Sabe, isso realmente mata a minha sede, isso realmente satisfaz a minha alma. E as pessoas começarem a perceber isso de forma visível, como nós somos felizes, como isso nos transformou, como isso nos satisfaz, como isso nos alegra, como isso é tudo que nós desejávamos e agora nós temos. É claro que as pessoas que não conhecem o nome de Jesus vão precisar conhecer o nome de Jesus, mas uma forma de convencer o homem de que ele está perdendo algo muito bom é você demonstrar de forma visível como aquilo que você tem é bom. O Brasil é um país onde praticamente todos conhecem o nome de Deus, mas pouquíssimos vivem verdadeiramente, né, o evangelho. E uma forma de nós convencermos essas pessoas a viver o evangelho de forma prática, de forma realmente que louve o Senhor, é isso. Que coisa maravilhosa. Experimentar e fazer com que os outros anseiem isso. E de todas as formas, em todas as áreas da nossa vida, nós vivermos uma vida que, de forma visível, nós sejamos felizes, contentes, saciados com aquilo que Deus já nos deu, que é a sua palavra, que é a sua presença, que é o seu espírito, aquilo que Jesus fez na cruz por nós. O Francis Chan é um cara que eu admiro muito, muito, muito mesmo. A cosmovisão dele, a teologia dele é incrível. E ele tem muita verdade naquilo que ele fala, porque ele realmente viveu aquilo, né? Então isso já dá muito mais autoridade. Então não tem como dar ruim você juntar várias pessoas, vários cantores, vários ministrantes em prol de um evento de Id. Mas qual é o ponto negativo? Claro que além da organização, eu acredito que poderia ser melhor, principalmente em relação à alimentação. O ponto negativo, o que aconteceu em 2020. Foi muita gente para o Descende, mas foram poucos para as nações, digamos assim. Então foi uma ativação missionária que não teve tanto êxito. É claro que entrou a pandemia. Eu não posso dizer que foi só por causa de uma falta de acompanhamento, uma falta de discipulado, uma falta de verdade naquilo que todo mundo que pegou o tênis e levantou disse em ato profético que estava fazendo. A pandemia entrou, fechou muitas coisas. O Gabriel, por exemplo, um amigo meu, missionário, ele falou que na época de 2020 ali, 21, a expectativa era que as ETEDs iam bombar, iam ser as maiores da história e não foi, por causa da pandemia principalmente. Mas eu acredito que muitos estavam lá por querer um show gospel. E a Descende não é um evento de show gospel, não é um evento de pregações, de grandes pregadores e de grandes cantores. O Descende é um evento de Id. E o Id é para todos. Então o Descende é para todos. Vitor, mas eu não quero ir para as nações, eu não sinto chamado de ir para Angola, eu não sinto chamado de ir para o Bequistão, eu não sinto chamado de ir para a China. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo na igreja local. Cara, o ID se você sente que é ir, o seu ID é ir. Onde as pessoas estão ao seu redor. E se você acha que é mais fácil aí do que as nações, pelo contrário. É muito difícil você estar na igreja local, viver uma vida rotineira, ordinária e santa ao mesmo tempo. É ainda mais difícil. Isso não são palavras minhas, são palavras do Gabriel, que viveu isso, né, missionário. Então ele sabe muito mais do que eu o que é isso. Então o que eu tenho gostado desse Descende é o acompanhamento que o Dunamis, o Theo Hayashi, né, tá fazendo em relação ao pós-evento. Que é muito mais importante daquilo que acontece
no evento é aquilo que nós fazemos com o evento. Então, beleza, teve jovens ali que eles se dispuseram a ir fazer a vontade de Deus, ir para as nações ou não, e ficar na igreja local, mas servir, mas sentiram chamado, sentiram propósito, vão, e aí aquela coisa toda, gritaria e batismo em línguas, e isso é maravilhoso, mas o que a gente vai fazer com isso? A pergunta que a gente tem que colocar agora na mesa é o que a gente vai fazer com isso? Foi um dia muito incrível, mas promete ser um ano incrível para a igreja brasileira? Será que a gente vai ter transformações visíveis no Brasil como país mesmo? Nós somos um país extremamente cristão, seja católico, evangélico, etc. Hoje o evangelho, a igreja protestante está crescendo muito exponencialmente, mas as taxas de suicídio, as taxas de homicídio, as taxas de divórcio, elas não estão diminuindo à medida que a igreja está crescendo. Então alguma coisa está errada. As pessoas estão conhecendo o nome de Jesus, mas não estão conhecendo Jesus. E conhecer o nome de Jesus é muito fácil. O que nós precisamos fazer é pensar no que nós podemos, de forma prática, aplicar o que a gente viveu no Descende. E eu tô falando com as pessoas que viveram isso, né? Que tiveram lá. Foi incrível. Eu não consigo dizer outra palavra. A palavra é essa, foi incrível. Mas eu penso muito de forma racional o que esse incrível vai manifestar na minha rotina ordinária, no meu servir no sábado e domingo na igreja, na célula que eu lidero, no trabalho quando eu vou sair para trabalhar, ou na faculdade quando você for para a faculdade, na escola quando você for para a escola. Então o convite que eu tenho é o que nós vamos fazer com aquilo que nós recebemos, porque nós recebemos. Agora a gente tem que derramar. E é uma questão muito, muito complicada, né? Não é uma tarefa fácil a gente pensar de forma prática o que a gente vai fazer com uma coisa que foi tão intensa, mas ao mesmo tempo foi só em um dia, né? É claro que, como eu falei, né, o próprio projeto Descende está fazendo esse acompanhamento. Na segunda teve live e na terça, hoje é terça, vai ter live mais tarde. Na quarta vai ter live, eles estão tendo esse acompanhamento, tem um aplicativo, eles vão fazer leitura bíblica, vão fazer treinamentos de missões, isso é maravilhoso. E é isso, esse é o ponto que eu acho que mais a gente precisa focar. O encontro de grandes pregadores, de grandes cantores, de grandes profetas, de milhares de pessoas, isso é incrível, isso é maravilhoso. Mas a percepção que eu tenho é que essa geração ela está buscando muito mais o prazer aos olhos e aos ouvidos do que o prazer em servir ao Senhor. Ela tem buscado sensações, prazeres nas sensações, mas não tem buscado o alimento, que é fazer a vontade do Pai. Então o meu receio é que, como evento, a gente fique marcado como um dia no ano aconteceu. Mas a minha esperança é que dessa vez seja diferente. Se levantem pessoas jovens que queiram servir nas suas igrejas locais, que queiram servir nos seus ministérios, que queiram fazer a vontade de Deus, que queiram cumprir o ídolo de Jesus, que queiram viver uma vida santa. Esse Descende tinha como tema arrependimento e, cara, pra mim, perfeito. Porque o que precede o avivamento é o arrependimento. O arrependimento, ele tem que vir com oração, com jejum, com súplicas e com mudança de mentalidade, mudança de vida. Então, um Brasil em que taxa de homicídio, de suicídio, de divórcio, eles não diminuem, será assim então a igreja brasileira está arrependida aos pés de Jesus? No próprio exemplo do Josué Gonçalves, ele falou sobre Isaías 6, ele fala, eu vi o Senhor no alto sublime trono, e ele vai exaltar esse Senhor, e ele vai falar as verdades que ele viu, que ele contemplou, e aí ele vai falar, mas quem sou eu? Ai de mim, um homem de lábios impuros no meio de um povo de lábios impuros. Então existe um pecado ali. Existe algo a ser consertado. Não só nele, Isaías, mas no meio de um povo, uma nação que tinha um pecado. E aí, quando o anjo pega a brasa ali do fogo e toca na boca de Isaías, e aí ele é santificado, os pecados dele são perdoados, aí sim ele fala, eis-me aqui, me envia. Então, o eis-me aqui, me envia, deve preceder com Senhor, me santifique. E o antes do me santifique é o contemplar. É ao chegar nesse trono da graça para pedir misericórdia. Porque não tem como a gente ser santo sem uma referência. E a maior referência e a única referência de santidade é o próprio Cristo. Nos achegarmos perto de Cristo e pedir por essa santificação é o que precede o ID. É o que precede aquilo que a gente vai fazer no domingo, na segunda, na terça, no pós-evento, no pós-descende. E essa palavra não é só para você, cara. É para mim. Muitas vezes a gente se sente muito incapaz. Mas Deus pode nos usar. E Deus quer nos usar. Deus quer fazer com que grandes coisas aconteçam em nós, através de nós. Quem somos nós para dizer não para Deus? Quem sou eu para dizer não para o meu chamado? A mensagem que Deus colocou nas minhas mãos é muito maior. É maior do que eu. A mensagem que Deus colocou nas minhas mãos tem o poder de curar uma nação. E fazer esse ID é só uma consequência daquilo que eu olhei. Eu olhei o Senhor no alto.
e sublime trono. E essa é a atitude de todo cristão quando tem um encontro com a presença de Deus. É dizer, eis-me aqui, Senhor. Não tem como eu viver agora sem falar do teu amor. Não tem como eu viver agora sem falar da tua presença. Não tem como eu viver agora sem falar da tua misericórdia. Não tem como eu viver agora sem falar da tua graça. Não tem como eu viver agora sem falar daquilo que o Senhor fez na minha vida. Não tem. É impossível. Só o Senhor poderia ter feito isso. Então o que implica pra mim é pensar, o Descende, ele é uma ativação. Você foi ativado ou você só foi espectador? Para aqueles que foram ativados, vamos juntos correr a carreira do Senhor. E para aqueles que só foram ser espectadores, não desperdice sua vida com coisas vãs. Não desperdice sua vida com a riqueza, não desperdice sua vida com mulheres, não desperdice sua vida com distrações, não desperdice sua vida com esse mundo. Se fosse para dar um conselho, seria: viva o seu propósito de uma forma que orgulhe o Senhor. Não se esqueça, não existe nada mais importante. Tudo vai passar. E quando chegarmos na eternidade, tudo que poderemos entregar ao Senhor serão as nossas obras. Quais são as suas obras? Então esse foi o vlog do Descende Brasil 2026, lá no Belém do Pará. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Eu vou trazer semanalmente aqui conteúdos a respeito de cristianismo, comunicação cristã, vlogs de rotina. E se você foi para o Descende, comenta aqui embaixo qual foi a sua melhor parte. A minha parte, como eu já falei, foi essa pregação do Douglas, o exemplo. Então eu quero ouvir de você. Que Deus te abençoe e até a próxima.